Tudo bem, pessoal? Nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, eu quero trazer aqui um conhecimento sobre os tipos de personagem. Isso mesmo, quais os tipos de personagem existem, seja na literatura, no cinema, na arte em geral, e de que maneira nós podemos aprender com esses personagens por meio da sua forma, por meio do seu símbolo, por meio da sua psique, por meio desse estereótipo, desse arquétipo de cada personagem que é possível de então encontrar na cultura em geral. Começando pelo personagem mais simples, o mais desprovido de valor seria o personagem do idiota total, o idiota completo. Aquele personagem, seja um homem, ou uma mulher, ou um animal, ou qualquer tipo de ser que carrega consigo uma simplicidade atroz, até mesmo tão profunda que gera até uma sensação de idiotice completa. Idiotice no sentido de mais do mesmo, aquela camada da personalidade que é desprovida de valores, que não tem muito o que acrescentar, que é uma personalidade fraca, que é uma personalidade que acaba sendo influenciada por outras, um personagem do tipo idiota total, que não percebe a realidade, não percebe a sua consciência, não busca o conhecimento, é desprovido de informações. Esse seria o personagem mais simples, o mais, como eu posso dizer, no sentido de pobre. É um personagem que não tem características tão elevadas. É um personagem desprovido, de fato, de características mais profundas do seu próprio ser. Isso não desqualifica o personagem, eles existem, e as pessoas estão, de certa forma, ao nosso redor. Desde o homem mais simples do campo, desde uma pessoa desprovida de educação, devem receber o nosso respeito, devem ser, de fato, levadas em consideração, assim como qualquer outra alma vivente, mas esse tipo de pessoa, de personagem, de característica, existe sim na realidade. É o idiota total, é o idios, aquele que se mantém o mesmo, aquele que não evolui, aquele que mantém sempre a mesma característica, o mesmo status. Esse seria, então, o idiota total. O segundo personagem um pouco mais elevado seria o homem comum. É o homem comum, aquele que tem conhecimento, aquele que atua na sociedade, aquele que está se movimentando em direção a algo, aquele que está, de certa forma, buscando fazer o melhor que pode com aquilo que tem em mãos, mas nunca irá se destacar, irá se manter também num grau muito inferior aos outros que nós vamos tratar aqui. Por exemplo, o próprio Raskolnikov, do Dostoiévski, é um personagem do tipo comum. Embora ele acredite que é uma alma elevada, embora ele acredite que merece uma vida melhor, embora ele acredite que tem grandes valores, ele acaba, no fundo, sendo colocado pelo Dostoiévski de forma muito categórica como homem comum. Ele era o homem comum que ansiava, que buscava se elevar, que buscava, de fato, uma ascensão social, mas, no fundo, ele era um homem comum e não tinha tantos valores. Muito pelo contrário, ele tinha muitos vícios e defeitos e fez com que ele assumisse aí uma postura muito equivocada da sua própria natureza. Então, Raskolnikov é um homem do tipo comum, assim como o Brás Cubas, do próprio Machado de Assis. É um homem comum, era um homem do seu ambiente, podia ser tratado como qualquer outro homem. Embora o Brás Cubas também estivesse ali um pouco mais elevado do que o Raskolnikov, o Brás Cubas ele não era um personagem com uma personalidade tão elevada quanto os outros que eu vou colocar aqui no nosso arquétipo seguinte. O arquétipo seguinte seria então a personalidade elevada, aquela persona, aquela pessoa, aquele ser que de fato acaba aderindo a um valor profundo, a uma missão, a uma conduta que o coloca acima do homem comum. Ele tem uma característica a mais, ele tem um quê a mais, ele tem um nível a mais do que o homem comum. Ele carrega consigo uma missão, carrega consigo uma virtude, carrega consigo um objetivo a ser alcançado e vai entregar-se e vai fazer cumprir em sua própria vida, com todo o empenho, com toda a satisfação, essa missão, essa busca mais profunda pela realização, pela verdade. Por exemplo, Frodo Bolseiro, do próprio Tolkien, ou o Han Solo, do Guerra nas Estrelas.
São personagens que, de certa forma, se destacam em meio aos outros e buscam fazer aquilo que o seu dever lhe pede, aquilo que a sua vida apresenta, e ele toma para si, então, essa característica mais profunda da realização, custe o que custar. Frodo e Raskolnikov, ou melhor, Frodo e Han Solo são dessa categoria. Por fim, temos mais dois tipos de personagem. O próximo seria o herói épico. O herói épico é aquele que de fato assume uma grande aventura, aquele que assume uma grande responsabilidade moral e ética civilizacional, uma moral e uma ética muito elevada, uma vida em que pese todas as suas dores, todas as suas virtudes, todos os seus confrontos internos, ele se doa em prol de uma civilização, ele será o condutor, ele será aquele que irá desbravar uma nova visão, ele vai, de certa forma, revolucionar o status quo do seu momento, da sua vida, da sociedade em que vive, vai formar uma nova conduta, uma nova religião, uma nova sociedade, com tudo que é necessário, então, para que essa mudança aconteça. Por exemplo, Conan, um personagem bastante forte, um guerreiro épico, ele vai fazer com que a sua vida seja, de fato, entregue em prol de um ideal mais elevado. O próprio Hércules, da cultura grega, Moisés, também é um herói do tipo épico, vai conduzir o seu povo, vai libertá-lo do deserto, vai levá-lo até, então, a Canaã, a cidade prometida. Personagens desse tipo, dessa magnitude, que carregam consigo grandes aventuras, grandes enredos, com muitos personagens, e ele vai então liderar, ele vai então revolucionar, ele vai então trazer uma visão mais ampla da realidade e vai haver essa mudança na chave social, na chave cultural. E por fim, os deuses, como todos, né, das mitologias em geral, Odin, Zeus e tantos outros deuses que compõem aí o panteão dos deuses, sejam romanos, sejam gregos, sejam persas, sejam de outro tipo de sociedade primitiva. Ou seja, os deuses ocupam o topo da categoria dos personagens mais elevados. São aqueles que são formadores de mundos, são formadores de reinos, são condutores, seja para o bem ou seja para o mal. São os deuses que ocupam o panteão, então, dos personagens, estão mais elevados. O herói épico são pessoas que se entregam em prol de um benefício para a civilização, a alcançar uma nova fase, um novo status. O personagem elevado também contribui para que valores aconteçam, para que mudanças aconteçam, para que ele sirva então de exemplo. O homem comum e, por fim, o idiota total, que é aquele que se mantém no mesmo nível de todos os outros. Muito bem, pessoal.